momento e nós vamos dar continuidade a esse momento pela qual nós viemos celebrar ao Senhor e nos regozijarmos na presença dEle. Mas nós também estamos na presença de pessoas muito especiais. Eu gostaria que você olhasse para quem está perto de você, que você desejasse uma boa noite, uma boa celebração. Se é um visitante, dê as boas-vindas em nome de nossa igreja. E eu convido você a celebrar o nome de Jesus com toda alegria. Essa é a hora da adoração. Louvemos ao Senhor.
Tanto cuidado tens por mim, tu me guiaste até aqui, e tantas bênçãos recebi. Graças te dou por ser assim. Hoje tenho vida plena só em ti. Mesmo sem nada merecer, deste-me graça e paz sem fim. E venho aqui pra te dizer: quero com outros repartir, pra que tenham vida plena só em ti. Estou pra te servir. Pai, mesmo sem nada merecer, deste-me graça e paz sem fim. E venho aqui pra te dizer: quero com outros repartir, pra que tenham vida plena só em ti. Abra sua Bíblia, se vocês têm a sua Bíblia aí, segundo Reis capítulo 13. Se você não tem a Bíblia hoje com você, nós estaremos projetando o texto bíblico aqui no telão, e você então pode acompanhar a leitura que eu estarei fazendo aqui em segundo Reis capítulo 13, dos versos 14 aos versos 19. Segundo livro de Reis capítulo 13, tá bom? Eu quero falar nesta noite sobre flechas da vitória, como que você e eu podemos nos tornar flechas das mãos de um Deus vivo, de um Deus todo-poderoso. Segundo Reis capítulo 13, verso 14 a 19.
Diz assim então a palavra de Deus a partir do verso 14, do capítulo 13. Diz assim: ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros dos cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim o fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e lhe disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Bom, você bem sabe que Eliseu era um profeta de Deus e sempre condenou os pecados do povo, da nação e dos reis. Mas mesmo tendo sido condenado pelo profeta, o rei aqui foi visitá-lo no momento da doença terminal. Isso porque o rei certamente reconhecia que Eliseu tinha sido de fato um profeta de Deus, um homem que falava as coisas de Deus e que muitas vezes tinha sido usado por Deus para abençoar aquela nação. E por isso o rei, sabendo da sua doença, ele foi despedir dele. E a ideia central aqui desse texto, meus irmãos, é que a flecha da vitória que Deus usa, que Deus quer usar em todo o tempo, são as pessoas. A flecha da vitória é você, sou eu. E essa aqui foi a última profecia de Eliseu ao rei Jeoás. E o verso 17, então, ele declara a última profecia. Ele diz assim: Jeoás, você será a flecha da vitória nas mãos de Deus. O Senhor, você será essa flecha que Deus vai usar para destruir os arameus. A flecha da vitória, meus irmãos, que Deus quer usar, que Deus quer usar para concretizar os seus planos, o seu propósito, são as pessoas. No caso ali, ele estava querendo usar o rei Jeoás. E para nós hoje, a flecha da vitória é você, sou eu. Deus então quer usar cada um de nós. E aqui nós vamos aprender uma coisa muito importante aqui nesse texto, que se você é servo, você é a resposta de Deus para este tempo. Você é a resposta de Deus para esta nação. E nesse tempo Deus tem respostas. E Deus escolheu a cada um de nós, escolheu a mim e a você, para ser a resposta dele nesse tempo, para as necessidades, para os enfrentamentos das dificuldades desse tempo. Só que para ser a resposta de Deus para esse tempo, para ser a flecha de Deus para esse tempo, nós precisamos alcançar alguns requisitos. E esse texto aqui nos apresenta alguns deles. E o primeiro deles é que se você quer ser flecha da vitória, em primeiro lugar, reconheça o tempo da oportunidade de Deus para você. Deus tem um tempo da oportunidade para cada pessoa, para cada um de nós. E tem um tempo da oportunidade para você também. Olha só o que diz os textos dos versos 14 e 16. Diz assim: ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, o rei de Israel, foi visitá-lo. E curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros dos cavaleiros de guerra de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim o fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. E quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. A coisa, meus irmãos, só é possível fazermos no tempo da oportunidade de Deus. E quando nós perdemos esse tempo da oportunidade, muitas vezes não há como voltarmos atrás, não há como reconstruirmos essa oportunidade novamente. E tem muitas pessoas que perdem as bênçãos de Deus, as bênçãos que Deus tem preparado, simplesmente porque perderam as oportunidades que Deus abriu, Deus deu. O que a Bíblia está nos mostrando aqui é que Eliseu estava com uma doença terminal, estava morrendo. E aquele então era o último momento que o rei poderia ter uma conversa com Eliseu, com o profeta. O rei reconhecia que Eliseu era um profeta de Deus. E se ele então não fosse da sua casa naquele momento, ele então não receberia aquela última profecia.
e não receberia a bênção que ele teria naquele momento, que seria essa profecia. E a pergunta que eu faço, e que eu mesmo quero responder, é porque nós perdemos tantas oportunidades na vida, porque nós perdemos tantas oportunidades que Deus nos dá. Às vezes, meus irmãos, nós perdemos porque nós não somos capazes, muitas vezes, de discernir a voz de Deus, não entendemos qual é a voz de Deus, e em função disso nós perdemos algumas oportunidades. Às vezes Deus está falando conosco, Deus está nos mostrando algumas oportunidades, mas às vezes nós ficamos com dúvidas, porque nós não conseguimos discernir se aquela é ou não é a voz de Deus, até porque muitas vezes nós não conhecemos a voz de Deus, pela falta de intimidade com o Senhor. E às vezes no meio das circunstâncias da vida, no meio das lutas do dia a dia, no meio das confusões que nós enfrentamos no dia a dia, nós só conseguimos ouvir o barulho, a voz dos barulhos, e não conseguimos então ouvir a voz de Deus, e as oportunidades que Deus dá vêm e elas passam, e às vezes elas não voltam mais. O rei Joás aqui no texto, apesar de saber que Eliseu era um profeta que apontava para o erro, que mostrava o erro, ele viu que aquele momento era o momento de ele ouvir mais uma vez a voz de Deus, não importa o que fosse, mas era a voz de Deus, e era isso que importava. Não importava se a voz de Deus era algo bom, seria algo bom ou algo ruim para ele, mas o importante é que era a voz de Deus. Ele não estava preocupado se a profecia que viria a ele era uma profecia boa ou era uma profecia ruim, mas era a voz de Deus, e era isso que importava naquele momento para o rei, era ouvir a voz de Deus. Tem algumas pessoas que sabem que Deus quer falar, e sabem que Deus quer falar com ele, com ela, mas fogem e não querem ouvir a voz de Deus. Outras pessoas entram em questões tão difíceis, tão complicadas, entram em negócios que às vezes vão afundar na sua vida, porque perderam a oportunidade naquele momento de ouvir a voz de Deus. E quando então Deus falar com você, meu irmão, minha irmã, ouça com atenção, mas não apenas ouça a voz de Deus com atenção, mas atenda a voz de Deus, porque sempre a voz de Deus é uma oportunidade de bênção para a sua vida. Sempre a voz de Deus é querendo abençoar, querendo dar direção, querendo dar um norte na sua vida. Ele quer fazer de você flecha nas suas mãos, mas para você ser flecha nas mãos de Deus, você tem que aproveitar as oportunidades que Deus te dá. Mas em segundo lugar, segunda lição aqui, tão importante quanto a primeira, é que se você quer ser flecha nas mãos de Deus, você precisa permitir que a mão do Senhor esteja sobre as suas mãos. O verso 16 fala sobre isso, diz assim: pegue o arco em suas mãos. Eliseu disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Meus irmãos, não tem como nós termos bênção nessa vida, não tem como nós termos vitória nessa vida, ou sermos flecha da vitória, se nós caminharmos sozinhos, se as mãos do Senhor não estiverem sobre as nossas mãos. Deus vai falar com você, Deus vai abençoar você, Deus vai te dar oportunidades, mas a vitória não termina nas oportunidades. A vitória é entrar para as oportunidades, de fato, é isso, mas é permitir muito mais que a mão do Senhor conduza as suas mãos. É interessante o que acontece aqui nesse texto, porque uma das coisas que o rei sabia fazer muito bem era manusear o arco e flecha. Ele participava, ele ia nas batalhas, ele ia nas pelejas, no enfrentamento. Mas aqui quando ele pega o arco, ele pega a flecha, Eliseu então vai num ato de profecia, ele vai e coloca as suas mãos sobre as mãos do rei, porque Eliseu queria deixar bem claro para aquele rei, que o rei só poderia ser flecha de vitória, o rei só poderia ser bênção para aquela nação, se ele permitisse que as mãos de Deus o conduzissem todo o tempo. E sabe o que isso nos ensina, meus irmãos, aqui nesta noite? É que nós não podemos fazer nada sem a ação de Deus. O próprio Jesus falou sobre isso: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, se Deus não estiver conosco, se Deus não apontar a direção para a sua vida, se Deus não mostrar o caminho para a sua vida, você não pode fazer nada. Se Deus abrir a porta da oportunidade para você, você entra para essa oportunidade, mas não vá sozinho. Não vá sozinho, deixe que a mão do Senhor, que as mãos do Senhor o conduzam em todo o tempo. Sabe por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque às vezes nós até entramos pelas oportunidades que Deus nos dá,
Só que mais à frente as coisas não dão muito certo, as coisas dão errado. Então isso aconteceu com você, você orou por alguma coisa, você entendeu que aquilo era vontade de Deus, você entrou naquela oportunidade com muita tranquilidade, com muita paz no coração, você viu que aquela porta que se abriu era uma porta que Deus havia aberto para você, então você entrou por ela, só que você entrou por ela, caminhou por ela, mas à frente as coisas não foram tão boas assim, as coisas não caminharam tão bem assim como você pensava que caminharia. É que às vezes, pelas barreiras do nosso próprio coração, da nossa própria vida, às vezes nós não permitimos na nossa caminhada que a mão do Senhor nos conduza em todo o tempo. E mesmo entrando pelas oportunidades que Deus abriu, mesmo entrando pelas portas que Deus abriu, tem momentos que nós tomamos conta da nossa vida e não permitimos que a mão de Deus nos conduza, e aí as coisas que poderiam dar tão certo, dão errado na nossa vida. Então tem momentos, meus irmãos, que mesmo dentro da oportunidade de Deus, nós caminhamos sozinhos, e aí as coisas dão errado. Então, por mais capacitado que você seja, por mais estratégico que você seja, por mais sábio, por mais inteligente que você seja, você não pode caminhar sozinho. Você precisa caminhar direcionado pelas mãos de Deus, porque se a mão do Senhor não estiver com você, mesmo você estando na oportunidade, mesmo você estando nas portas que Deus abriu, você está perdido, porque as mãos do Senhor não estarão te conduzindo. E essa é a segunda lição que nós aprendemos aqui. Se você quer ser flecha nas mãos de Deus, se você quer servir as pessoas, servir a Deus, sendo flecha de vitória nas mãos de Deus, você precisa deixar que as mãos do Senhor te conduzam o tempo todo. Mas uma terceira lição aqui nesse texto, está também no verso 16. Se você quer ser flecha nas mãos de Deus, flecha de vitória, coloque-se na posição de ataque. Você pode ler o verso 16 junto comigo? Pegue o arco em suas mãos. É tão interessante aqui o sentido desse pegue o arco em suas mãos. Há uma tradução que diz assim, retesa o arco, significa estique o arco, coloque-se na posição de ataque, de fato. É isso que nós entendemos aqui nesse texto, que o Senhor está na verdade esperando a nossa ação para nos dar a vitória, e nós só teremos vitória de fato se nós esticarmos o arco, se nós nos colocarmos em posição de ataque, se nós na verdade puxarmos o arco. Olha só o que diz a Bíblia em Isaías 41 verso 10: não tenha medo, Deus fala, não tenha medo, porque eu, o Senhor, sou contigo, não te assombres, porque eu, o teu Deus, te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com minha destra fiel. É o nosso Deus Todo-Poderoso que está dizendo que estará conosco em todo o tempo. E sabe, meus irmãos, por que nós não avançamos muitas vezes? É porque às vezes nós nos acomodamos demais, paramos demais, ficamos na inércia demais, e é hora, na verdade, de mudar isso. E esse é o chamado de Deus para mim e para você: esticar o arco, nos colocarmos na posição de ataque. Então essa palavra é para mim, é para você. E ao nos apresentarmos a Deus, Ele mesmo nos dá condições para que os nossos alvos sejam de fato alcançados. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Filipenses. Filipenses capítulo 3 diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alto, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, se você quer ser de fato a flecha da vitória, pegue o arco, estica o arco, se coloque na posição de ataque. É isso que Deus está esperando de mim e de você. Não está esperando uma atitude de acomodação, não, de inércia, não, mas está esperando de mim e de você uma atitude de ação, de posição de ataque, esticar o arco, retesar o arco, como diz aqui em algumas traduções. Então, se você quer ser flecha da vitória, se coloque na posição de ataque. Mas há uma outra lição aqui nesse texto, dos versos 18 e 19. É: se você quer ser flecha da vitória, seja ousado espiritualmente e supere a multidão. Versos 18 e 19, vamos ler também, juntos? Em seguida, golpear o chão.
bem disso, você já leu a palavra de Deus, ou já ouviu alguém pregar sobre isso. Jesus não tolera a multidão, Jesus não tolera o crente morno, Jesus não tolera o crente mais ou menos, aquele crente meia boca. E por isso, várias vezes, Jesus alerta o seu povo, os seus discípulos, a fazer a conta, ver se quer ou não quer seguir a Ele. Ele diz assim: antes de me seguir, faça o cálculo. Depois ele diz assim: você tem que negar a si mesmo, e depois siga-me. Aqui nesse texto nós lemos, irmãos, quando Eliseu, ele profetizou a bênção da vitória, ele mandou então pegar as flechas, o rei pegar as flechas e golpear o chão. Mas o rei então não estava totalmente sintonizado espiritualmente com o próprio profeta. Ele não entendeu completamente que aquilo ali era um ato de profecia. E ao invés de golpear o máximo que ele podia naquele momento, ele golpeou apenas 3 vezes. Ele bateu no chão apenas 3 vezes. E aí então o profeta ficou irado: olha, você não deveria ter feito apenas isso. Você deveria ter golpeado 5 ou 6 ou 7 ou 8 vezes, muito mais. Meus irmãos, muitas vezes Deus nos dá oportunidades de termos algum tipo de vitória, dar a volta por cima. Mas às vezes nosso coração está tão frio espiritualmente, a nossa vida está tão congelada espiritualmente, ou às vezes nós mesmo não estamos dispostos a pagar o preço de seguir a Jesus, e não cumprimos então exatamente aquilo que Cristo espera que nós façamos. E aí ficamos naquela mesmice, sem ter algo mais de Deus, sem experimentar o sobrenatural de Deus. A Bíblia diz lá no Salmo 60 que em Deus nós faremos proezas. E por isso nós precisamos dessa ousadia espiritual. Precisamos dessa ousadia, meus irmãos, para poder participarmos das coisas sobrenaturais de Deus. Muitas vezes você não consegue, você não tem participado das coisas sobrenaturais de Deus exatamente por essa falta de ousadia, ou pela essa acomodação, por viver na acomodação, viver na inércia. É a ousadia espiritual que vai nos fazer ter a mesma experiência do apóstolo Paulo nesse texto de Filipenses, quando ele conclui dizendo: tudo posso naquele que me fortalece, ou posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é possível se nós vivemos no sobrenatural de Deus. Isso é possível se nós experimentarmos viver essa ousadia espiritual. E por isso nós precisamos dessa ousadia espiritual. Há um texto do rei Josafá, nas 2 Crônicas, capítulo 17, onde mostra que ele viveu essa ousadia espiritual, onde ele não mais continuou na mesmice com o seu povo, mas ele resolveu algo novo, ele decidiu fazer algo novo. E olha o que diz o texto, falando sobre Josafá: ele tornou-se ousado para seguir os caminhos do Senhor, para seguir a Deus, meu irmão, para receber as coisas sobrenaturais de Deus, as bênçãos de Deus. Você precisa dessa ousadia espiritual. E aí o texto continuou dizendo: ele tornou-se ousado para seguir os caminhos do Senhor, e retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. Havia ali naquele momento, naquele tempo, as pessoas adoravam, até mesmo os postes, haviam imagens de deuses, e as pessoas adoravam. O rei Josafá então foi lá com ousadia, mandou tirar tudo aquilo, e ele serviu a Deus com interesse de coração. E hoje nós lembramos desse rei, sabendo que ele serviu a Deus em todo o tempo, porque ele foi ousado espiritualmente. E há uma palavra muito séria de Jesus à igreja, lá em Apocalipse, na igreja ali da Odisseia, e você conhece muito bem essa palavra. Lá no Apocalipse 3 diz assim: conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e nem frio e nem quente, estou a ponto a vomitar-te na minha boca. Meus irmãos, isso é muito sério mesmo. Nós precisamos de um avivamento individual na vida de cada um. Nós precisamos de um fervor espiritual na vida de cada um, porque se nós não tivermos esse fervor espiritual, essa ousadia espiritual, nós vamos causar náuseas no Filho de Deus, e isso é muito sério. E aí não seremos flechas de vitória nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Então, se você quer ser flecha da vitória, você precisa dessa ousadia espiritual, sair da mesmice espiritual e experimentar algo novo da parte de Deus, algo que venha mexer realmente com a sua vida, algo sobrenatural de Deus.
que Deus quer fazer de você flecha da vitória. É isso que Deus quer fazer de cada um de nós. E que Deus nos abençoe, não apenas agora, nesta noite, mas em todo o tempo, para que de fato nós sejamos flechas da vitória na mão de um Deus vivo. Eu fico pensando às vezes, meus irmãos, no cego Bartimeu. Os irmãos da música podem vir, se quiserem vir. No cego Bartimeu. Ele estava na beira do caminho, pedindo esmola à margem da sociedade, sem muita expectativa, mas um dia ele ouviu um barulho. Ele soube que naquele barulho era uma comitiva, e naquela comitiva estava Jesus. E ele então não pensou duas vezes. Ele levantou e começou a clamar, a gritar por Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele não perdeu o tempo da oportunidade de Deus para a sua vida. E Jesus então tocou, ele foi curado. E ele não seguiu, a Bíblia diz que ele seguiu Jesus pelo caminho, cheio de fervor espiritual. Da mesma forma, eu vejo que Jesus está passando por aqui também hoje. Já existe o barulho da comitiva de Jesus. E hoje também é o tempo da oportunidade de Deus. Então o que impede você de entrar por essa oportunidade que Deus tem aberto? Talvez é o medo de não saber mais como será a sua vida, a insegurança, a incerteza, talvez a própria teimosia pessoal. Mas Jesus está aqui, então não deixe essa oportunidade passar uma vez mais. Entre por essa porta, caminhe por essa porta, siga Jesus por essa porta, siga Jesus em todo o tempo. Quero convidar você a fechar os olhos, nós vamos orar. E logo em seguida nós vamos louvar o Senhor com uma canção. Mas eu gostaria que você analisasse a sua vida mesmo, as oportunidades que Deus tem te dado, e quantas oportunidades você tem desperdiçado. Mas hoje é mais uma oportunidade. Deus está dando uma oportunidade de você entrar pelo caminho dele, pela porta que ele tem aberto. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, nós colocamos, ó Deus, a nossa vida diante do Senhor nesta noite mais uma vez. O Senhor, Deus, que o Espírito Santo está aqui entre nós, passeando entre nós, está aqui, ó Deus, tocando os corações. Eu peço, ó Deus, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo continue falando a cada um de nós, ó Deus, abrindo os corações, para que muitas pessoas, ó Deus, não percam essa oportunidade de receber o Senhor no coração. Abençoe as pessoas que estão aqui nesta noite, cada um de nós. É a nossa oração, é a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Vamos celebrar com alegria, toda a terra está cheia da glória do Senhor. Cheia da tua glória,
Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, que o Senhor fala conosco. A gente te pede que, em nome de Jesus, a Tua palavra dê fruto na nossa vida, para a Tua glória. Que ao longo dessa semana a gente continue depositando a nossa esperança no Senhor. Quando os desafios surgirem, a gente saiba a quem recorrer. Sempre crendo que o Senhor nos faz flechas de vitória nesse mundo tão perdido que nós vivemos. Nos dá uma boa semana. Que o amor de Deus Pai, a maravilhosa graça do Filho Jesus, as doces e insondáveis consolações do Espírito Santo sejam por todos aqui reunidos, desde agora e para todos sempre. Amém.